Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para lembrar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que você possa estar recebendo esses vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa manhã. Eu acredito que essa palavra ela vai falar muito com você. Às vezes, irmãos, para nós recebermos algo a mais de Deus, nós precisamos nos afastar um pouco das pessoas. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, tem coisas que nós só vamos receber de Deus quando nós nos afastarmos um pouco das pessoas e nos aproximar mais dele. E quando eu falo, irmãos, que às vezes Deus ele quer que nós nos afastamos um pouco das pessoas, eu não estou falando que você não possa ter uma amizade, um amigo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, que quando Deus ele quer liberar algo maior para a nossa vida, quando Deus ele quer nos dar uma bênção maior, ele também exige de nós um sacrifício um pouco maior. E como eu disse, irmãos, eu não estou falando que você não possa ter amigos, não. Mas às vezes Deus ele quer que você tire um tempo em consagração, em separação, porque ele quer liberar sobre a sua vida algo maior. Ele quer confiar nas suas mãos, ele quer colocar nas suas mãos coisas mais importantes. E para isso acontecer, irmãos, é preciso de uma consagração, é preciso de uma separação, é preciso se aprofundar mais em Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem, irmãos, que vai exemplificar o que eu estou querendo dizer. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo não comeu e nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isso é, os 10 mandamentos. Olha só, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela vai nos falar de quando Moisés ele subiu ao monte para escrever as tábuas da lei. Deus ele chama Moisés ao monte, porque lá no monte, Deus ele iria dar a Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos, não somente os 10 mandamentos, mas as leis que o povo de Israel deveria seguir. Algo muito importante, irmãos, que ia conduzir o povo, né? As leis, os 10 mandamentos, iam instruir o povo, iam colocar regras, parâmetros, organização. Ou seja, era algo muito importante que Moisés ele foi fazer no monte. Mas olha só, irmãos, a palavra do Senhor fala que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites nesse monte, sozinho. Ninguém, irmãos, subiu com Moisés. Moisés ele precisou se separar. Ele precisou, irmãos, ficar a sós com Deus. O próprio Deus, irmãos, ele fala com Moisés. Ele chama Moisés para o monte. Porque era dessa forma que ele conseguiria, que Deus daria a Moisés as tábuas da lei. E como eu disse, irmãos, as tábuas da lei, elas eram tábuas que dariam estrutura para a nação de Israel. Era algo muito importante. As tábuas, elas simbolizavam a ordem, a disciplina. Era algo que ia reger a nação de Israel. Era algo que ia conduzir a nação de Israel. Ou seja, era algo muito importante. Mas para que Moisés, irmãos, ele recebesse as tábuas da lei, era necessário ele se separar. Era necessário
irmãos, ele ficar a sós com Deus, para que ele pudesse receber as tábuas da lei. E eu acredito, irmãos, que Deus ele quer fazer com você, com alguns de vocês, da mesma forma que ele fez com Moisés. Ele quer que você se separe de algumas pessoas, de algumas amizades. Irmãos, quando eu falo separar, mais uma vez, eu quero deixar isso claro para que não venha ter dúvida. Irmãos, não é você desfazer amizade com seus amigos, com as pessoas que você gosta, não. Mas é um tempo de separação. Porque às vezes nós ficamos tão dependentes de amizades, de colegas, de amigos, não é verdade? Quando a pessoa ela tá triste, ela vai e liga pro amigo e desabafa. Ou quando a pessoa tá feliz, ela vai e chama um amigo para poder comemorar, para poder ir num restaurante, numa pizzaria. Toda pessoa ela coloca um amigo no meio. A pessoa ela vai sair para algum lugar, ela vai e chama aquela amizade. Irmãos, não é errado isso. Isso não é errado. De maneira alguma. Mas tem fases, irmãos, na nossa vida em que Deus ele quer liberar algo maior sobre nós. Tem épocas da nossa vida que Deus ele vai querer nos elevar para o próximo nível. E para Deus ele te levar para um próximo nível, para uma próxima fase, você vai precisar se consagrar, se separar um pouco. Eu lembro, irmãos, isso que eu conto aqui a vocês é algo que aconteceu comigo. Eu tinha uma amizade, para falar a verdade, irmãos, eu ainda tenho, porque essa pessoa ainda é meu amigo. Mas eu lembro, irmãos, que antigamente eu saía bastante com esse amigo meu. E para qualquer lugar, irmãos, ele estava comigo. Ele saía comigo. Nós jogávamos bola juntos. Nós andávamos de bicicleta juntos. Nós saíamos para restaurante, pizzaria. Irmãos, a maioria dos meus lazeres, dos meus momentos de lazer, ele estava comigo. Mas teve um momento, irmãos, que Deus, ele queria que eu me afastasse um pouco dessa amizade. Eu senti, irmãos, no meu espírito, Deus, ele querendo que eu me afastasse um pouco. Não era desfazer a amizade, não. Mas era afastar. Afastar por um tempo. Porque eu estava ficando muito dependente daquela amizade. E não somente por isso, irmãos. Não é só por causa da dependência que Deus ele queria que eu me afastasse um pouco. Mas Deus ele queria também me levar para um próximo nível. Deus ele queria evoluir a minha vida espiritual. Ele queria que eu crescesse na minha vida espiritual. E para que isso acontecesse, irmãos, eu precisava me consagrar. Eu precisava me separar. Outro exemplo que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente é o exemplo de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, irmãos, e quando Deus ele chamou Abraão, ele falou com Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu irei te mostrar. Olha só, irmãos, Deus ele queria fazer de Abraão uma grande nação. Mas para que isso acontecesse, ele precisava sair da terra dele. Ele precisava sair do meio do seu povo. Em outras palavras, ele precisava, irmão, se consagrar. Ele precisava se afastar da sua família para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E eu acredito, irmãos, que Deus ele quer fazer isso com você. Deus ele quer que você se separe. Deus ele está te direcionando a você se afastar um pouco das amizades, a se consagrar mais, a passar passar mais tempo com ele, passe mais tempo com Deus, irmãos, porque eu acredito que Deus, ele quer confiar a você coisas grandiosas. Irmãos, Deus, ele nunca vai pedir para que nós venhamos nos afastar das pessoas à toa, não. Tudo tem um propósito. E eu acredito, irmão, sim, que Deus ele quer liberar grandes coisas na sua vida. Mas, irmãos, eu quero deixar isso aqui bem claro. Deus ele não quer que você viva isolado. Não, não é isso. Porque Deus ele criou nós para sermos pessoas sociáveis. Deus ele quer que nós
vivemos em comunhão uns com os outros. Mas, irmãos, eu estou falando de um tempo. Às vezes Deus ele quer que nós nos afastamos. Assim como Moisés, ele se afastou por um tempo. Foram 40 dias, 40 noites, mas depois ele desceu daquele monte. Ele ficou ali naquele monte 40 dias, recebeu as tábuas, as pedras da lei, e depois ele desceu. Então, irmãos, não é que Deus ele quer que você viva isolado, não. Mas Deus ele quer que você tire um tempo de consagração, porque ele quer liberar grandes coisas na sua vida. Assim como ele fez com Moisés, assim também ele quer fazer com você. Amém? Eu quero orar com você aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento nós te agradecemos por essa palavra, por este momento em que nós estamos falando com o Senhor. Porque, ó Deus, é um privilégio poder falar com o Senhor. E é através do teu Filho Jesus Cristo que nós estamos aqui levantando esse clamor, essa oração. Deus, nós entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a vida desse irmão, dessa irmã, deste ouvinte que está escutando essa oração. Eu sei, ó Deus, que quando o Senhor nos pede uma separação, uma consagração, não é, ó Deus, porque o Senhor quer nos ver mal, nos ver isolado das pessoas, não. Mas sim, ó Deus, porque o Senhor quer que nós venhamos receber coisas maiores e melhores da parte do Senhor. Então, Deus, faça isso na nossa vida. Derrama, ó Pai, sobre nós as bênçãos do Senhor. E se for necessário, ó Deus, nós nos afastarmos de pessoas por um período curto, por um breve momento. Que nós venhamos, ó Deus, fazer isso para receber a nossa recompensa da parte do Senhor. Assim como Moisés, ó Pai, que ficou ali 40 dias naquele monte, mas no final desses 40 dias ele desceu com as tábuas da lei, com os mandamentos que iam direcionar o povo, que iam reger a nação de Israel. Ó Deus, ele fez aquele pequeno sacrifício para receber algo muito maior. E se for necessário, ó Deus, nós nos afastarmos de pessoas para receber aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor venha nos ajudar. Ó Deus, porque é difícil nos afastar um pouco das nossas amizades, das pessoas com quem nós temos afeições, mas que nós venhamos, ó Deus, fazer isso para receber uma recompensa muito maior que a recompensa dada pelo Senhor, que é a nossa bênção espiritual. Nos ajude, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a seguir a Tua direção e assim poder estar recebendo as bênçãos do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, ó Pai, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.